Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Fernando Nobre. Aqui nós discutimos assuntos dos mais diversos, aqui discutimos sobretudo desenvolvimento humano. E hoje, neste vídeo, eu quero tratar de um assunto que há muito tem trazido grandes problemas, grandes dificuldades, sobretudo nos relacionamentos interpessoais, sobretudo nas questões, sobretudo religiosas. Eu quero falar hoje com você sobre o fundamentalismo, um movimento que nasceu, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, nasce primeiramente vamos assim dizer, numa área e num reduto religioso, mas que depois ganhou outras áreas da sociedade, outros espaços da sociedade e, sobretudo, na política. O fundamentalismo, ele é um movimento que ele trabalha a rigidez e ele interpreta as coisas ao pé da letra. O que eu quero dizer com o pé da letra? Quando nós falamos em fundamentalismo religioso, nós estamos dizendo que as pessoas interpretam o livro sagrado, no caso dos cristãos, a Bíblia, no caso dos judeus, a Torá, e no caso dos islâmicos, o Alcorão. Eles interpretam estes livros ao pé da letra, ou seja, o que está escrito lá é interpretado como está. Não existe em cima do texto um estudo hermenêutico, um estudo exegético. A gente pode falar aqui em vídeos futuros, em artigos futuros. A exegese, a hermenêutica, trabalha como o texto foi produzido, em que contexto o texto foi construído e por que aquele texto foi construído, foi escrito. Quando nós desassociamos o texto destas características, de quem escreveu, como escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu, nós estamos pegando esse texto e dando a ele um significado que muitas vezes nunca foi o objetivo desse texto. Então, uma leitura fundamentalista do texto religioso, seja ele de que religião for, você está cometendo um grave erro com relação a esse texto. Dentro da política, você defende alguns princípios que muitas vezes esses princípios estão embasados onde? Num princípio normalmente religioso. Eu sempre costumo dizer que os conflitos existentes no fundamentalismo, eles são oriundos de conflitos religiosos. Então, porque a pessoa interpreta a sua religião, o seu texto sagrado, daquela forma, ele tende a levar esse mesmo conhecimento também para outras esferas da sociedade, no caso aqui que eu estou falando, a política. Uma política fundamentalista é uma política que muitas vezes escraviza as pessoas. O fundamentalismo, na verdade, ele é uma forma de escravidão, né? Porque ele vai totalmente contra a expressão ou a livre expressão. Numa visão fundamentalista, não cabe livre expressão. Eu não tenho, por exemplo, a liberdade de expressar da forma como eu quero. O fundamentalismo não me permite essa expressão. O fundamentalismo, eu vou aqui comparar, por favor, não entenda que é a mesma coisa, mas eu compararia o fundamentalismo religioso ou o fundamentalismo de forma geral, porque ele começou como religioso, mas ele se aventurou em outras áreas da sociedade, em outros campos do saber da sociedade, porque você pode ter uma ciência fundamentalista, você pode ter uma política fundamentalista, você pode ter uma série de áreas do conhecimento fundamentalista. Mas o fundamentalismo, ele não difere muito, por exemplo, de um comunismo. O comunismo, como o próprio nome está dizendo, ele é comum, né? Tem que ser comum a todos. E se não for comum a todos, não serve.
né? Tá, estou falando em linhas gerais, por favor, não vai criticar. Ah, o Fernando falou que fundamentalismo e comunismo é a mesma coisa. Eu falo que tem a mesma base, né? Eles são muito parecidos porque a impressão que dá é que só permite uma visão, só permite uma interpretação. E como tem crescido o fundamentalismo nas várias áreas da sociedade. E uma sociedade que se deixa levar pelo fundamentalismo é uma sociedade que está fadada à escravidão, é uma sociedade que está fadada a sofrimentos, porque vai chegar um determinado momento que você vai pensar diferente. Eu costumo dizer que você vai querer pensar fora da caixinha, fora da casinha. Você vai querer sair da Matrix. Mas se você estiver dentro de uma visão fundamentalista, você não tem como sair da Matrix. Você não tem como sair da casinha. Você não tem como pensar fora da caixinha. Porque o fundamentalismo, ele naturalmente te obriga a pensar somente daquela forma. Então, como eu dizia no começo do vídeo, um texto sagrado, por exemplo, vamos pegar o caso dos cristãos, a Bíblia Sagrada, só cabe esta interpretação no vídeo. Não cabe outra. Dentro de uma visão fundamentalista, é a única coisa que te resta. Então, nós assistimos atualmente um crescimento muito grande dessa linha, dessa forma de pensar, e essa forma tem deixado, sobretudo, o nosso país, mas isso não é diferente no resto do mundo, mas estou falando mais na realidade do Brasil, está deixando as pessoas muito doentes, muito escravas, muito bitoladas, e as pessoas acabam aceitando aquela verdade como sendo a única verdade. Falar em fundamentalismo significa falar em verdade. E aí eu pergunto para você, o que é a verdade? O ser humano busca uma verdade, mas como o próprio nome está dizendo, ele busca uma verdade e não a verdade. A verdade é algo que o ser humano ainda busca. Ele quer encontrar, mas ele ainda não a possui. Algumas pessoas encontram pseudo-verdades. Neste mundo, nessa vida, o ser humano encontra apenas pseudo-verdades e não verdades. Porque se eu tenho a verdade, significa que alguém que pensa diferente de mim não tem a verdade. E se o outro não tem a verdade, eu vou ter que usar de todos os mecanismos para impor a minha forma de pensar nesta pessoa. Verdade e fundamentalismo nunca comungarão. Porque a verdade, como diria um texto da Sagrada Escritura, a verdade ela liberta. Né? A verdade vos libertará. Mas aí eu pergunto, qual verdade que vai nos libertar? Se você é um fundamentalista, você vai interpretar esse texto como sendo Jesus Cristo. Você vai entender que esse texto se refere à Bíblia, se refere à sua religião, à sua igreja. E aí você tenderá, dentro de uma filosofia fundamentalista, a dizer que somente a sua igreja, somente a sua religião, somente o seu texto sagrado é a verdade, é verdadeiro. E que todas as demais religiões e que todos os demais livros sagrados estão errados, mentem, não fazem parte da verdade, pertencem, de repente, ao mal. E me desculpa, dentro de uma visão fundamentalista, isso seria até aceito, mas dentro de uma visão mais crítica, dentro de uma visão mais aberta, dentro de uma visão sistêmica. Assiste o vídeo lá inicial, deixei bem claro que o meu olhar é um olhar sistêmico, é um olhar para o todo,
um olhar holístico da coisa, a tua religião, a tua igreja, a tua fé é uma parte desta verdade. Porque a fé do outro, a religião do outro, o livro sagrado do outro é outra parte da verdade. Então, neste mundo, nós temos acesso a pseudos-verdades. Jesus pode até ser verdade para os cristãos, assim como Maomé é verdade para os islâmicos, assim como Buda é verdade para os budistas. Dentro de uma visão fundamentalista na ciência, por exemplo, nós recentemente víamos a discussão dos pró e dos contra com relação à vacina contra a Covid-19. Dentro de uma visão fundamentalista, algumas pessoas podem descrer dessa vacina alegando que o tempo que ela ficou pronto foi muito rápido. Portanto, não acreditam na eficácia dessa vacina, porque onde já se viu, a maioria das vacinas demora 10, 20 anos para ficar pronta. Como é que uma vacina fica pronta em meses? É simples. Quando se tem dinheiro injetado para pesquisa, você consegue tudo em tempo recorde e rápido. Tá, em tempos de pandemia, precisamos sim acelerar algumas etapas, porque não tínhamos tempo para ficar muito tempo numa etapa. Acelerou-se sim, mas acelerou-se com prudência. Você sabia que a vacina de RNA, que é a principal base para a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, que são vacinas de RNA, diferentemente, por exemplo, da Coronavac, que muitos tomaram, você sabia que a vacina de RNA, ela já vinha sendo pesquisado há muito tempo? Bastou a pandemia aparecer para que o dinheiro fosse injetado mais rápido e aí essas vacinas, que já tinha um bom tempo de estudos, pudesse ser produzida, pudesse ser testada. E aí, realmente, tivemos uma vacina muito mais rápido do que aquilo que se imaginava. Mas dentro de uma visão fundamentalista, isso não cabe, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com o fundamentalismo, seja ele científico, seja ele político, seja ele religioso. Porque a visão fundamentalista, ela desagrega, ela não une, muito pelo contrário, ela desune as pessoas. Ela provoca nas pessoas uma grande divisão, porque na visão fundamentalista só cabe uma visão, a sua visão. A forma de pensar fundamentalista é muito estreita, é muito limitada, é muito radical. E aí nós não construímos. Então, cuidado. Se você tem pensado de forma fundamentalista, reveja o seu pensamento, reveja a sua forma de pensar e lembre-se, a verdade que você defende, o conceito que você defende, só você defende. Eu não sei se outros defenderiam. Se o seu Jesus está certo, ou se Jesus Cristo está certo, então significa que todos os demais mestres das outras religiões estão errados. E aí você poderia dizer assim para mim, mas só Jesus é Deus. Ok, aceite que só Jesus é Deus, mas aceite que as outras pessoas têm total direito de não entender esse Jesus como Deus, porque na forma como elas pensam, elas não enxergam, elas não concebem como você, elas não interpretam como você. Quer aceitar Jesus como Deus? Quer ter Jesus como único caminho e única verdade? A vida? Tenha. Mas respeite aquele que não tem essa forma de pensar. Respeite aqueles que não
tem essa visão fundamentalista como você. Porque, usando as próprias palavras de Cristo, na casa de meu Pai existem muitas moradas. E nem sempre as outras moradas vão ter como Senhor Jesus. E se Ele é Deus, ok. Ele já governa tudo mesmo. Ele já domina tudo mesmo. Então não precisa brigar com as outras pessoas. Eu não preciso falar de Jesus. Eu preciso fazer o que Jesus fazia. Amar. Esse é seu papel. Se os fundamentalistas entendessem isso, seja na religião, seja na política, seja na ciência, o nosso mundo seria bem melhor. Lembre-se, terapia é vida. Bora viver?